Pró-Biblioteca é pró-leitura, pró-educação, pró-cidadão, pró-cidadania. Um projeto muito especial com a curadoria da LPM Editores Publibook. Por meio dele, as empresas patrocinadoras doam acervos literários com 200 livros para ampliar, formar e atualizar bibliotecas públicas, comunitárias e de presídios. Além do patrocínio das bibliotecas, são realizados encontros com os leitores como este, que você vai assistir agora e que também tem o apoio de uma das empresas patrocinadoras. Pró-Biblioteca, um projeto cheio de histórias para contar e para viver. Olá, gente! Tudo bem? Eu sou a Paula Teitelbaum, tô aqui hoje para contar mais uma história muito legal para vocês dentro do projeto Pró-Biblioteca. E a história que eu trouxe hoje é uma história real, é uma biografia. Só que não é uma biografia qualquer, é uma biografia de uma mulher muito bacana, uma mulher assim que marcou a história, uma artista plástica que vocês talvez já tenham ouvido falar, Frida Kahlo. Pois é, a LPM publica esse livro lindo que se chama Frida Kahlo, uma biografia, todo ilustrado, uma coisa linda pela Maria Hess. Olha só. Não, esse livro assim é uma coisa, é uma preciosidade, é uma maravilha. E o texto também é muito legal. Ele é um texto super lúdico, né? Olha aqui, que são as ilustrações. Tem uma introdução, tem uma linha do tempo. A Frida Kahlo, artista plástica mexicana, feminista, né? Que teve uma vida sofrida por um lado, porque ela teve um acidente de ônibus quando era muito jovem e ela ficou com um problema na coluna, ela tinha dores terríveis, mas ela foi muito criativa. A arte dela, justamente, ela colocava muita cor e ela colocava esse sofrimento. Mas olha aqui o que diz uma frase que está bem no início do livro, diz o seguinte: emparedar o próprio sofrimento é se arriscar a ser devorada por dentro. Frida Kahlo. Então aqui já demonstra que ela botou isso pra fora, entendeu? Ela não ficou com aquilo guardado. Então ela teve uma vida maravilhosa por um lado, né? Conheceu muita gente, viajou pelo mundo inteiro. Quando vocês tiverem oportunidade de ver alguma exposição, alguma tela ao vivo da Frida Kahlo, façam isso, porque é uma experiência incrível. O primeiro capítulo se chama Ela Brinca Sozinha. Ó, aqui a Fridinha Kahlo. Então, assim, a Maria Hess, ela escreveu e ilustrou esse livro, né? E assim, as ilustrações são dela, baseado na vida da Frida e nas obras da Frida também. Então, eu vou ler para vocês, né? O início desse livro, vou ler trechos para vocês. Diz o seguinte: me chamo Madalena Carmen Frida Kahlo Calderon. Nasci em 6 de julho de 1907 em Coyoacán, mas sempre preferi dizer que meu nascimento foi em 1910, não pela bobagem de esconder a idade, e sim porque nesse ano começou a Revolução Mexicana, e eu sou uma revolução. Minha mãe era uma mulher baixinha, de olhos muito bonitos, uma morena de lábios bem finos. Era uma espoletinha de Oaxaca, muito simpática, ativa, inteligente. Não sabia ler nem escrever, só contar dinheiro. Meu pai, Guilhermo Kahlo, era interessante, muito elegante nos seus movimentos e ao caminhar. Tranquilo, trabalhador, valente, era inteligente e educado. E valente porque sofreu de epilepsia durante anos, mas nunca deixou de trabalhar. Guilhermo Kahlo emigrou com 18 anos da Alemanha para o México. Se casou com Maria Cardenho Espino e durante algum tempo trabalhou em uma joalheria, onde conheceu minha mãe, Matilde Calderon. Olha aqui que lindo. E eles, ó. E aqui os pais, e aqui a Fridinha, ó.
A primeira mulher do meu pai faleceu no parto da segunda filha do casal. Em 21 de fevereiro de 1898, 3 meses depois, ele se casou com Matilde. Em 21 de agosto desse mesmo ano, nasceu a primeira das minhas irmãs. Quando os dois se casaram, ele começou a trabalhar como fotógrafo, como meu avô materno, e construiu a Casa Azul. A Casa Azul é uma casa muito famosa, onde a Frida viveu por anos. Ela está aberta à visitação, inclusive lá no México. Era profundamente apaixonado pela minha mãe, mas ela nunca chegou a ser feliz com ele porque não conseguia esquecer o primeiro namorado, também alemão, que se suicidou. Olha que história. Eu era a terceira de 4 irmãs. Cristina, mais nova, nasceu apenas 11 meses depois de mim. Sempre fomos grandes amigas. As 2 filhas que meu pai teve com a primeira mulher foram mandadas para o internato pouco depois do segundo casamento, por isso quase não tive contato com elas. Aos 7 anos, ajudei Matilde, que tinha 15, a fugir para Veracruz com o namorado. Matita era a favorita da minha mãe e sua fuga deixou histérica. Quando Mati foi embora, meu pai não disse uma única palavra. Só voltamos a vê-la 4 anos depois. Aí aqui, ó, Matilde, que são as 4 irmãs, tá? Matilde, eu, né, a Fridinha, Cristina e Adriana. Quando era pequena, eu embaçava o vidro na janela do meu quarto e desenhava uma porta com o dedo. Por essa porta eu saía em minha imaginação com imensa alegria e urgência. Atravessava todo o chão que conseguia ver de lá até chegar a uma leiteria que se chamava Pinzon. Na letra O de Pinzon, entrava e descia impetuosamente para baixo da terra, onde minha amiga imaginária estava sempre à minha espera. Ela era alegre e ria muito, mas sem fazer barulho. Não me lembro de seu rosto. Era ágil e dançava como se seu corpo não pesasse nada. Eu imitava seus movimentos e, enquanto ela dançava, contava-lhe meus problemas na vida real. Quais? Não me recordo. Olha, Frida e sua amiga imaginária dançando. Em 1910, estourou a Revolução Mexicana e caiu o governo do ditador Porfírio Dias. A luta se estendeu por 10 anos. Minha mãe ajudou os zapatistas, dava a eles o que comer e cuidava de seus ferimentos, enquanto Cristina e eu nos escondíamos onde podíamos. O povo se levantou, surgiu um grande movimento criativo e o país viveu de transformação. Ao longo de 1914, só se ouvia falar do sibilar das balas. Ainda me lembro desse ruído extraordinário. Cristi e eu contávamos as balas trancadas em um enorme armário que cheirava a nogueira, enquanto meus pais ficavam de vigília para que não caíssemos nas mãos dos guerrilheiros. Tenso. Olha a Frida aqui, pronta para a luta. Dizem que aos 6 anos contraí poliomielite e esse foi o motivo da minha perna direita ser atrofiada, ou seja, antes do acidente que já deixou ela com um monte de problema de coluna, ela teve poliomielite, então ela já tinha uma perna mais curta que a outra. No entanto, o motivo foi outro. Minha mãe sofreu de deficiência de ácido fólico durante as gestações posteriores à da minha irmã Matilde. Essa carência fez com que as filhas que teve depois nascessem com a síndrome da espinha bífida. Ai, coitada da Frida e das irmãs. Em consequência disso, desenvolvi uma escoliose grave e minha perna direita era fraca e mais curta e fina do que a esquerda. As outras crianças me chamavam de Frida Perna de Pau. Ai, olha o bullying, coitada. Só comecei a andar com desenvoltura aos 3 anos e para evitar o falatório, para disfarçar
A diferença entre mim e minha irmã, apenas 11 meses mais nova, mas com um desenvolvimento que evidenciava de forma absoluta óbvia meu atraso, fomos mantidas trancadas em casa durante todo esse tempo. Cristina também precisou se submeter a operações nas costas e usar corpetes durante toda a vida. Só mostrando de novo a Frida lutando contra tudo isso, né? Desculpa. Inventaram que tive pólio para que minhas chances de contrair matrimônio não fossem diminuídas, já que na época não se sabia se a doença era hereditária ou contagiosa. Essa dúvida me acompanhou durante toda a vida e eu me perguntava se seria capaz de trazer uma criança sadia ao mundo. Quando enfim consegui andar com autonomia, meus pais matricularam minha irmã e eu na escola. Decidiram mentir sobre nossa idade 3 anos para baixo, para que não ficássemos tão atrasadas em relação aos outros alunos. Desde então mantive a data de nascimento fictícia, porque coincidia com o início da Revolução Mexicana. Meu pai me ajudou a superar a doença com um processo de reabilitação pouco convencional para uma menina da época. Eu praticava natação, luta livre e boxe. Ou seja, essa luta da Fridinha era verdadeira. Olha aqui, ela lutava boxe, gente. Aqui, ó. O acidente de ônibus que eu falei, na verdade bonde, eu falei ônibus, mas eu acho que era um bonde, aqueles bondes abertos, sabe? Ela tava ali, ó, adolescência, o primeiro acidente. Ó, aqui a Fridinha, Frida, daí já adolescente, não mais criança, andando de bike, ali o pai dela, provavelmente. Não sei se esse é o pai, não. Talvez seja o primeiro namorado. Vamos ver. Sempre fui a favorita do meu pai, que dizia que eu era a mais inteligente das filhas e a mais parecida com ele. Depois de várias brigas com a minha mãe, ele conseguiu fazer com que eu prestasse o exame de acesso para a Escola Nacional Preparatória. Entre 2.000 alunos, fui uma das 35 mulheres admitidas. Eu tinha um grande interesse por anatomia e sonhava em ser médica. Lá me tornei membro dos cachuchas. Nos identificávamos com ideias socialistas e nacionalistas e reivindicávamos a herança dos povos indígenas do México. Daí ela vai estudando, vou mostrando aqui pra vocês. Olha aqui a família. Meu Deus, assim ó, sério, é muito lindo este livro. E a história da Frida também é incrível, gente, olha aqui. O que é isso? Nossa. Aí a Frida sofre um acidente, vai pro hospital, vê a morte de perto. Aí, gente, o que acontece? Ela começa a pintar. Ela resolve fazer aulas de pintura. Ó, enquanto tá na cama, que ela não tinha nada pra fazer, tava doente, não podia se mexer. E aí ela começa a pintar na cama mesmo, deitada. Aí ela conhece o Diego Rivera, que foi seu grande amor da vida toda. Também um super pintor mexicano. Aqui ele. Olha que graça o livro, tem até as roupas da Frida, assim, como se ela fosse uma boneca de papel. Aqui tem até receita nesse livro, olha aqui. Uma comida que a Frida preparava, ó, frango, tomate, pimenta, cebola, alho. Nham, 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 nham. Esse livro é muito legal. Olha a Frida e o Diego aqui, se beijando. Fofos. Aqui as coisas que agradam a Frida, ó. Vamos ver o que agrada a Frida. Colecionar artesanato popular mexicano e pequenos objetos. Beber. Beber álcool, tá, gente? Mas assim, não é pra vocês que são pequenos. Fumar, ai, coisa feia. Gostava de fumar. Gostava de colecionar joias. Gostava de animais. Aqui, ó. Gostava de ir ao teatro, de escutar os mariachis.
colecionar bonecas, escrever cartinhas, cantar, dançar e fazer algazarras. Tudo isso a Frida gostava, gente. Ó, dela foi viajar, ó. Gringolândia é o nome do capítulo. Ela vai para os Estados Unidos. Ó, viajando ali. Estátua da Liberdade. Aí ela tenta ter filhos, não consegue. Fica muito triste com isso. E aí vai indo, ó. Então, gente, assim, ó. Frida Kahlo, uma biografia, tá no acervo do Pro Biblioteca, nas bibliotecas. Então, assim, livro lindo! Recomendo. Ele não é para criança pequenininha. Ele é mais, assim, para adolescentes, até adultos, gente. Vocês verem juntos, em família. Então fica a dica, espero que tenham gostado do que eu li e do que eu mostrei. Beijos e até a próxima!